Muitas pessoas convivem com a timidez todos os dias e acreditam que isso faz parte da personalidade, como se fosse algo definitivo, mas a verdade é que a timidez não é quem você é, e sim um comportamento que foi sendo construído ao longo do tempo, geralmente por medo do julgamento, do que os outros vão pensar, de errar ou de passar vergonha. E quando você começa a entender isso, você para de se atacar e começa a se fortalecer, porque ninguém nasce tímido, a timidez é aprendida em situações específicas da vida, principalmente quando em algum momento você se sentiu diminuído, ignorado ou criticado, e o primeiro passo para perder a timidez é reconhecer que ela existe, mas que ela não manda em você. Um dos maiores motivos da timidez é a busca excessiva pela perfeição. Muita gente trava porque acredita que precisa falar bonito, pensar rápido, ter sempre a resposta certa e nunca errar. Só que essa pressão interna cria ansiedade, bloqueio e silêncio. Enquanto as pessoas mais confiantes não são aquelas que falam tudo certo, mas aquelas que falam mesmo quando erram, porque entendem que errar faz parte do processo de aprendizado. Ninguém está te observando com uma lupa esperando você falhar. As pessoas estão ocupadas demais com a própria vida, e quando você aceita que não precisa ser perfeito, você se permite agir, e agir é o que gera confiança de verdade. Outro ponto essencial para perder a timidez é começar pequeno e respeitar o seu ritmo, porque tentar mudar tudo de uma vez só costuma gerar frustração e desistência. Você não precisa virar a pessoa mais comunicativa do ambiente do dia para a noite. O que você precisa é dar pequenos passos todos os dias, como cumprimentar alguém olhando nos olhos, puxar uma conversa simples, fazer um comentário rápido ou fazer uma pergunta. Essas atitudes parecem pequenas, mas para o seu cérebro elas são gigantes. Porque cada vez que você age e nada de ruim acontece, o cérebro entende que aquela situação não é uma ameaça real, e assim a timidez vai perdendo força pouco a pouco. A comunicação também precisa ser treinada, porque falar bem, se expressar e se sentir seguro ao conversar não é dom, é habilidade, e toda habilidade melhora com prática. No começo você pode se sentir estranho, travado e inseguro, mas isso não significa que você está piorando, significa que você está saindo da zona de conforto, e é exatamente fora dela que a confiança é construída. Treinar em casa, gravar vídeos, gravar áudios, falar sozinho ou praticar em situações reais vai fazer você perceber evolução, mesmo que lenta, porque evolução real não acontece de um dia para o outro, ela acontece na constância. Outro erro comum de quem é tímido é ficar totalmente focado em si mesmo, na própria voz, na postura, na aparência, em como está sendo julgado. Isso aumenta ainda mais a ansiedade, mas quando você muda o foco e passa a se interessar genuinamente pela outra pessoa, em ouvir com atenção, entender o que ela está dizendo e responder com presença, a conversa flui de forma muito mais natural. Conversar não é uma prova, não é um palco e não é uma competição, é apenas uma troca entre duas pessoas. E quando você entende isso, a pressão diminui e a timidez perde espaço. É importante entender também que perder a timidez não significa nunca mais sentir medo, significa agir apesar do medo, porque o medo vai aparecer, principalmente no começo. Mas cada vez que você enfrenta uma situação desconfortável e percebe que sobreviveu, você fica mais forte emocionalmente. Confiança não vem antes da ação, a confiança vem depois da ação. E quanto mais você se movimenta, mais confiante você se torna, mesmo que no início seja difícil. Se você aplicar essas maneiras no seu dia a dia, com paciência e constância, você vai perceber que a timidez começa a diminuir, não porque ela sumiu, mas porque você cresceu, você passou a se posicionar mais, a se expressar melhor e a se respeitar mais. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor responde diferente. Então comece hoje, mesmo com medo, mesmo inseguro, porque a verdadeira mudança acontece quando você decide não deixar mais a timidez controlar a sua vida. Se você chegou até aqui, não vá embora. Antes de tudo, deixem seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Obrigado por assistir, até a próxima.